ângulos determinados por retas transversais. Vamos trabalhar com exercícios resolvidos. Primeiro, descobrir o valor de x na figura abaixo e do ângulo. Então, eu tenho aqui ângulos opostos pelo vértice, tá? A reta R e a reta S. Esse ângulo aqui de cima é 3x mais 90. O ângulo aqui de baixo, 8x menos 10, tá? E aqui é o ponto P, que é o encontro das duas retas. Os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, vamos ter o seguinte: como eles são congruentes, então nós vamos igualar os valores. E vai ficar 3x mais 90, o primeiro, tá? Igual a 8x menos 10. O mais 3x, eu vou passar para o outro lado da igualdade, e aí ele vai trocar o sinal, vai ficar negativo. E o menos 10, eu vou passar para o primeiro lado, que também vai trocar o sinal e vai ficar positivo. Então, vou ter 90 mais 10 e 8x menos 3x. Invertendo aqui os dois ao mesmo tempo, então, vou só repetir. 8x menos 3x igual a 90 mais 10. Fazendo a subtração, 8 menos 3, 5x. 90 mais 10 é igual a 100. Esse 5 está multiplicando a variável, então ele vai passar dividindo o número que está depois da igualdade, que é o 100. Então, tenho x é igual a 100 dividido por 5. O valor do meu x é igual a 20 graus. Então, esse x aqui vale 20 graus. Esse x também vale 20 graus. Como é que eu vou saber o grau realmente desse ângulo aqui? Eu posso pegar qualquer uma das duas equações aqui, tá? No lugar do x, eu coloco o valor de 20. Então, eu peguei a primeira equação, 3x mais 90. No lugar do x, eu coloquei o número 20. 3x, como eu falei antes, o 3 está multiplicando a variável x, então 3 vezes x mais 90 graus. 3 vezes x é 60, mais 90. Então, esse meu ângulo aí vai ser de 150 graus. Esse ângulo vale 150, automaticamente esse aqui também vale 150, porque eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Na figura abaixo, nós vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B em graus. A é igual a 2x mais 50. B é igual a 4x menos 30. Temos essa figura. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O ângulo A e o ângulo B. Tá? Então, para descobrir o valor de cada ângulo aqui, eu preciso calcular o valor de x primeiro. Esses ângulos são correspondentes. Ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, tá? Então, eles têm o mesmo valor, eles são congruentes. Então, temos as retas são paralelas, então o ângulo A é igual ao ângulo B, porque eles são correspondentes. E nós vamos formar aqui a nossa equação. 2x mais 50 é igual a 4x menos 30. O 50 vai passar para o segundo membro, tá? E ele vai negativo.
E o 4x, ele vai passar para o primeiro membro e ele vem negativo também. Então, ficou 2x menos 4x igual menos 30 menos 50. Aqui os dois números são negativos, então vou somar e repetir o sinal. Nesse daqui da frente, no primeiro membro, eu tenho o positivo e o negativo. Então, vou subtrair e vai ficar o sinal do maior número. Então, vai ficar menos 2x é igual a menos 80. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. O 2 que está multiplicando e vai passar dividindo o 80. Então, 80 dividido por 2, o meu x é igual a 40 graus, tá? Então, esse x aqui, esse valor do x, eu vou colocar aqui no lugar do x do ângulo A e aqui no lugar do x do ângulo B. Como os ângulos são iguais, porque eles são correspondentes, então basta calcular apenas um. Eu escolho qual é a equação que eu vou usar para calcular. Peguei aqui o ângulo A, 2x mais 50. A é igual a 2 vezes 40 mais 50. O 40 é o valor do x que eu encontrei aqui, no primeiro cálculo. Multiplicando 2 vezes 40 dá 80, mais 50. Então, meu ângulo A é igual a 130 graus. Como eles são iguais, então B também vale 130 graus. Como B é igual a A, então B é igual a 130 também. Na figura abaixo, A é igual a 3x menos 50, B é igual a 4x mais 14. Ele quer saber a medida do ângulo A e B, sendo que R e S são paralelas. Então, tenho aqui as retas R e S, o ângulo A e o ângulo B, tá? E a reta transversal. Esses ângulos aqui são ângulos internos, porque eles estão entre as duas retas, na parte de dentro, tá? Esse ângulo interno aqui, ele tá alternado. Então, chamo ele de ângulos alternos internos. Olha, cada um está de um lado da reta transversal. Tá? A e B são alternos internos, então eles têm a mesma medida, mesmo valor. Como eles têm a mesma medida, então eu vou igualar essas duas equações. Então, vai ficar 3x menos 50 igual a x mais 14. O menos 50 vai passar para o lado do 14, no outro membro, tá? Positivo. E o x vai passar para o primeiro membro, que ele é positivo, ele vem negativo. Então, toda vez que eu mudo de um lado para o outro da igualdade, eu troco o sinal. Então, vou ter 3x menos x igual a 14 mais 50. Fazendo a subtração, 3x menos x, então é 3 menos 1, né, que está aqui na frente. Então, vou ter 2x. 14 mais 50, 64. Esse 2 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo 64. Então, dividindo 64 por 2, o resultado é 32, tá? Então, o valor de x é 32. Eu vou colocar o valor de x aqui, aí eu descubro o valor do ângulo B e posso colocar aqui e eu vou descobrir o valor do ângulo A. Então, eu escolho qualquer uma das duas
equações, qualquer um dos dois ângulos, porque como eles são iguais, o valor que vai dar é o mesmo resultado do outro ângulo. Então, aqui eu optei pelo ângulo A. Então, eu tenho 3x menos 50. Aonde está o x, eu vou colocar o 32. Então, 3 vezes 32 menos 50. 3 vezes 32 é 96. Menos 50 é 46. Então, esse ângulo A aqui vale 46 graus. Automaticamente, o ângulo B também vale 46 graus. Por quê? Eles são alternos, né, internos. A igual a 46 e B igual a 46. Na figura a seguir, temos as retas paralelas RS. Vamos calcular em grau as medidas dos ângulos A e B, tá? Sabendo que o A vale 2x e o B 3x menos 20. Então, tenho aqui, olha, o ângulo A, o ângulo B, que ele já deu as medidas aqui, as retas paralelas e a reta transversal. Esses ângulos, eles estão do lado, assim, de externo. Não estão dentro entre as duas retas, estão fora. Então, toda vez que isso acontece, eu tenho um ângulo externo, olha, desse lado e desse lado aqui. O ângulo A aqui na parte de cima e o ângulo B aqui na parte de baixo, tá? Esses dois ângulos aqui, eles se complementam, tá? Esse ângulo aqui eu chamo de ângulos colaterais, porque a soma deles dois é igual a 180 graus, tá? Que é um ângulo que suplementar. Então, tenho A mais B, que é a soma dos dois ângulos, igual a 180 graus, porque eles são colaterais e eles são externos. Então, vou somar. O A vale 2x e o B 3x menos 20. Então, mais 3x menos 20. Igual a 180. 2x mais 3x, eu vou fazer a soma entre eles. E o menos 20, eu vou passar para o lado do 180 e vou trocar o sinal. Então, ele vai mudar de membro. Então, ficou 5x igual a 180 mais 20. 5x é igual a 200. O 5 que está multiplicando passa dividindo o 200. Então, x é igual a 200 dividido por 5, que vai dar 40 graus, tá? Então, esse x vale 40. Para saber o ângulo aqui correto, eu tenho que pegar o valor de x e colocar aqui em cada ângulo, no A e no B. Então, eu posso escolher qualquer um dos dois para achar o valor, tá? O primeiro valor, no caso. Como eles são suplementares, então eu tenho que calcular primeiro um e depois o outro. Então, primeiro calculando o A, que é igual a 2x. Aonde está o x, eu vou colocar o valor que é 40. Então, eu tenho 2x, então é 2 que multiplica 40, tá? Então, ficou A igual a 2 vezes 40, que vai ser igual a 80 graus. Então, esse ângulo aqui é 80 graus. Aí, nós vamos descobrir o ângulo B. Como A mais B é igual a 180, se o A é 80, então o meu B vai ser quanto? A mais B igual a 180. B é igual a 180 menos o valor de A, que é 80. Então, o valor de B é 100. Portanto, A é igual a 80 e B é igual a 100.